Boa noite aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações, os ministros, colaboradores e demais irmãos servindo a Cristo nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma bênção e grande privilégio estar aqui com vocês neste final de semana, sexta, sábado e domingo, e também no próximo sábado e domingo estarei em Cartagena. E amanhã eu estarei com os ministros e colaboradores. E quem mais? Quem? Com todos os que se sintam convidados. E a partir de que horas? Desde as 9 horas da manhã. Para esta ocasião, faremos a leitura do capítulo 17 de São Mateus. E para termos o quadro claro, leremos a partir do versículo 1 até o 12. Porém, recordem que no capítulo 16 de São Mateus, nos versículos 27 e 28, e vamos ler isso, depois continuaremos com o capítulo 17 de São Mateus, e nos diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu à parte, a um monte alto, e se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se fizeram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui.
E se tu queres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, lhes cobriu uma nuvem de luz, e eis que uma voz desde a nuvem dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho contentamento. A ele ouvi. E os discípulos, ao ouvirem isto, prostraram-se sobre seus rostos e tiveram grande temor. Então, Jesus se aproximou, lhes tocou e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. Quando desceram do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a visão para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porém vos digo que Elias já veio. Não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também o Filho do Homem há de padecer. Nós lemos no capítulo 16 de São Mateus, versículos 27 e 28, e no capítulo 17, dos versículos 1 ao 13. E para esta ocasião, o nosso tema é: Elias virá antes da segunda vinda de Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. A Escritura tem muitos mistérios. E o maior mistério é o mistério da primeira e da segunda vinda de Cristo. O mistério da primeira vinda de Cristo já se cumpriu. E o povo, no meio do qual esse mistério se cumpriu, não o compreendeu, o rejeitou, com exceção de um grupo de discípulos que seguiram a Jesus, porque tiveram a revelação do céu, como Cristo disse para São Pedro: Não te revelou nem carne e sangue, ou seja, que não foram os professores de teologia do judaísmo que eles revelaram, e nem os demais seres humanos, senão o Pai Celestial o revelou. Portanto, a primeira vinda de Cristo, para conhecerla, tinha que ser por revelação do Padre Celestial. Portanto, a primeira vinda de Cristo tinha que ser por revelação do Pai Celestial. Embora as profecias correspondentes à primeira vinda de Cristo falavam a respeito da vinda do Messias, o qual nasceria através de uma virgem, e que seria Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus no Messias. Deus vestido de um corpo humano, que nasceria através de uma virgem. E porquanto a promessa era que ele seria descendente do rei Davi, teria que vir
da tribo de Davi, ou seja, de la tribu de Judá, da tribo de Judá, e de uma jovem virgem de la tribu de da Judá, tribo de Judá, y tenía que nacer e en Belén de nasceria Judá. em Belém da Judéia. Por lo tanto, siendo esa la ciudad de David, Portanto, vean ustedes, el essa que sendo a cidade de Davi, sería descendiente de então vejam David, por quê. la virgen que tendría, Seria uma descendente de Davi, nacería y sería el Mesías, essa al virgem cual que teria o menino, Dios le daría el o qual trono, nasceria, seria o Messias, a quem Deus lhe daria o bien trono habló de Davi. el arcángel Gabriel, al cual siempre yo E bem falou o arcanjo Gabriel, lo he mencionado, a quem sempre eu tenho mencionado el arcángel como profeta, o arcanjo profeta que le apareció a la Virgen María que apareceu para a Virgem Maria en el capítulo 1 no capítulo 1 de San Lucas, de São Lucas, luego de haberle aparecido depois de 6 ter meses antes aparecido al para o sacerdote Zacarias 6 meses antes, y haberle dado la buena nueva e lhe deu a boa nova de que Zacarías de que ele, y su Zacarias e a sua esposa esposa tendrían un hijo teriam um filho que sería profeta que seria de Dios profeta de Deus. y vendría con el espíritu y virtud Viria com espírito e virtude de Elias para preparar el pueblo para preparar o povo para la venida del Señor, la venida del Mesías. Vendría para a vinda do Senhor, a vinda do Messias. del Mesías se presentaría primero E esse filho, que nasceria de Zacarias e de sua esposa Isabel, Zacarías y a su qual era esposa estéril, Elizabeth, la cual era mas estéril, para Deus não há nada pero impossível, para Dios no hay nada esse filho primeiro se apresentaria e viria adiante do Él Messias. era el que vendría con el E ele era espíritu de Elías, aquele que viria com espírito e virtude de Elias. sería E, consequentemente, el seria o terceiro Elias, tercer profeta o que terceiro profeta que vendría viria con el ministerio com de Elías. o ministério de Elias. Ese ministerio estuvo en Esse ministério esteve em Elias o Tisbita pela primeira vez, segunda vez depois pela segunda vez em Eliseu, com uma dupla porção. luego Em seguida, en Juan el Bautista esteve em João o Batista pela terceira vez. E pela quarta vez, no reverendo William Branham, de Norteamérica, da América do Norte, mensajero del Dios viviente, o mensageiro do Deus vivente, para precursar la segunda a segunda vinda de Cristo. y luego por aquí en esta ocasión E depois, aparecerá o ministério de Elias aparecerá pela quinta el vez, ministerio de Moisés conforme a Apocalipsis, com o ministério de Moisés, conforme Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14, capítulo 4, e capítulo 4 de Zacarias, 1, do versículo 1 ao 14, que son os quais são olivos de as duas Zacarías, oliveiras do capítulo 4 de Zacarias. son las dos ramas de E olivo. também são as duas ramas de oliveira, Ese capítulo 4, verso 11 en adelante. como nos diz no capítulo 4, versículo 11. E daí em diante. Falei mais e disse: Significan estos dos que olivos significam essas duas oliveiras, a la derecha del à direita do candelabro a su izquierda? e à sua esquerda? Hablé aún de nuevo y Falei le ainda de novo e lhe dije, disse: significan las que dos significam ramas de as olivo duas ramas de oliveira por medio de dos que, por meio de tubos dois tubos de ouro, verten de si vertem de si aceite? azeite como ouro? Y E me respondeu dizendo: no sabes, não qué es sabes o que é isto? esto?" Y dije, E eu disse: Señor mío, não, Senhor meu. no. Y él dijo, E ele disse: estos son los estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda la tierra. de toda a terra. Esto es E isto lo que también é o mesmo que também
nos dice el libro del Apocalipsis, O livro do Apocalipse ou da Revelação nos diz, en el capítulo 11, no capítulo 11, verso 3 en adelante, desde o versículo 13 em diante: y daré a mis dos E darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de saco. de silicio. Estos testigos Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé delante del Dios diante do de la Deus da tierra. terra. Si alguno quiere E se alguém quiser fazer-lhes dano, sairá fogo da sua boca e devorará seus inimigos. y si alguno E se quiere alguém hacerles daño, lhes quiser fazer mal, debe morir él deverá de la misma morrer manera. da mesma maneira. Estos tienen Estes para têm o cerrar poder el para cielo, fecharem o céu, a fin de que no llueva a los fim de que días não de su chova nos profecía, dias da sua profecia. y tienen poder sobre Tem las poder aguas sobre as águas para convertê-las em sangue y para herir la e tierra para con ferirem a toda terra plaga. com toda sorte de praga, tantas vezes quanto quiserem. Cuando hayan E acabado quando su tenham testimonio, acabado seu testemunho, a besta que sobe do abismo hará guerra fará contra guerra ellos contra eles, y los os vencerá, vencerá y los matará, e os matará. y sus cadáveres E seus estarán en la cadáveres plaza estarão na praça da grande cidade, de la grande ciudad que en que sentido espiritualmente se chama espiritual Sodoma y Egipto, e Egito, donde también nuestro onde Señor também fue o nosso crucificado. Senhor foi crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y E os naciones homens verán sus cadáveres de vários por povos, 3 días tribos, línguas e y nações medio, verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam y los sepultados. moradores de la E os tierra moradores da se terra regocijarán se regozijarão sobre eles, se alegrarão enviarán e enviarão regalos unos a otros. presentes uns aos outros, porque esses dois profetas haviam atormentado aos moradores da terra. Después de 3 días Mas y depois de 3 dias e meio, entró en ellos, o Espírito de vida enviado por Deus entrou neles e se levantaram sobre seus pés. cayó E caiu grande temor sobre os que sobre os que os viram. y oyeron una gran voz del E ouviram cielo uma que les grande decía, voz do céu que lhes dizia: Subi aqui. subieron al cielo E subiram ao céu, numa nuvem, e seus inimigos os viram. ahí tenemos Aí el ministerio de Moisés y Elías. temos os ministérios de Moisés e Elias. Como estuvo ese ministerio Do de mesmo Moisés modo por como primera esse vez ministério en Eliseo por segunda vez con una doble esteve porción, em Elias, Tisbita pela primeira vez, em Eliseu pela segunda vez, precursando com la uma primera dupla venida de porção, Cristo, em João Batista en el precursando a reverendo primeira William vinda de Branham Cristo, precursando la segunda e no venida de reverendo Cristo, William Branham precursando a segunda vinda de estará Cristo, nuevamente novamente ele estará para Dios hablarle al pueblo hebreo. para Deus falar assim ao povo hebreu. Estos son los ministerios prometidos para llevar y juntar. Esses são os ministérios prometidos para chamar e ajuntar os escolhidos dentro do povo hebreu, para chamar e ajuntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Así como houve Assim 7 como houve 7 mil lá no tempo do profeta Elias, que não tinham dobrado seus joelhos a Baal, habrá também haverá 144 144 mil hebreus, 12 12 mil de cada tribo, que não que não dobrarão seus joelhos a Baal. E não vamos explicar isso nesta ocasião. Não se sabe se amanhã entraremos por essa linha, porque o tema de amanhã nos levará por esse caminho para falarmos um pouco mais amplamente sobre este tema. Nós vimos que, assim como houve um duplo ministério para o tempo de Eliseu, haverá um duplo ministério para o tempo
de Elias na sua quinta manifestação. Por isso, o reverendo William Branham, numa ocasião, disse, e para vocês que tenham o livro das citações das diferentes mensagens do reverendo William Branham, ele disse na página 166, isso em espanhol, no parágrafo 1485. E eu estava ficando bastante velho. E eu pensei, haverá outro avivamento? Eu verei outro tempo? Ou seja, um outro despertamento espiritual? Como sucedeu em cada etapa ou era da igreja? E se há um avivamento, um despertamento espiritual, tem de haver uma manifestação de Deus com uma mensagem e um mensageiro de Deus. Tão simples assim. Segue dizendo. E somente recordem que do oeste virá um cavaleiro montado num cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isto é certo. Tão logo como estejamos prontos, veem vocês? É uma promessa. E se é uma promessa profética, se cumprirá. Portanto, haverá um cavaleiro num cavalo branco. E lembrem-se de que um poder está representado ou é representado num animal, numa besta. Um cavalo branco representa o poder da palavra de Deus, o poder da palavra criadora de Deus. E será o poder do verbo de Deus. Elias disse, recorreremos. E com quem Elias recorrerá esse caminho novamente? Com Moisés. Portanto, os ministérios de Elias e Moisés estarão novamente aqui na terra. Esses são os ministérios das duas oliveiras. E nós podemos ver também na página 155 do livro das citações em espanhol, no parágrafo 1383, o que ele disse? Haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre este pequeno grupo que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando Hosana ao Rei, que vem no nome do Senhor. Ou seja, que aquelas coisas que sucederam lá na primeira vinda de Cristo se repetirão neste tempo com personagens deste tempo. Há muitas promessas para os crentes em Cristo. E não haverá um avivamento, não haverá chuva tardia e temporã, como Elias disse. O profeta Elias, de milhares de anos atrás, no capítulo
19 do livro de Reis. E vamos ler isso para que tenhamos o quadro claro. Capítulo 17 de Primeiro de Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nos diz: Então Elias o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. Viram vocês? Elias disse que estava na presença de Deus. As duas oliveiras estão na presença de Deus, conforme o capítulo 4 de Zacarias e no capítulo 11 do Apocalipse. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão pela minha palavra. A chuva literal representa a chuva espiritual. Portanto, o avivamento que está prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo não poderá vir na primeira etapa da igreja do tempo de São Paulo, nem na segunda etapa, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta e nem na sétima. Porque estas etapas já tiveram o seu avivamento espiritual, o seu despertamento espiritual. E os escolhidos dessas etapas já foram chamados e ajuntados. Portanto, virá outro tempo, virá uma nova manifestação de Deus, representada e manifestada através de um cavaleiro que virá num cavalo branco, da palavra criadora, do verbo de Deus. E na página 212 do livro dos selos em espanhol, nesta versão aqui diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não tem havido ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Será necessário esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Ele o tem prometido. Ou seja, a voz dos 7 trovões do Apocalipse capítulo 10, que é a voz do anjo forte que desce do céu, Cristo, o anjo do pacto, que desce com o título de propriedade, o livro com os 7 selos abertos, o qual ele tomou no capítulo 5 do Apocalipse, o abriu no céu, nos capítulos 6 e 7. E depois se abre o 7º selo no capítulo 8. Mas há silêncio no céu, porque o 7º selo é a vinda do Senhor, é a segunda vinda de Cristo pela sua igreja. É a vinda do Messias, a quem o quarto Elias, o reverendo William Branham, lhe preparou o caminho, porque ele foi enviado como precursor da segunda vinda de Cristo. Há uma promessa para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é que ela terá um avivamento neste tempo final. Consequentemente, é a voz de Cristo,
o anjo el que forte habló en las diferentes que falou etapas nas de su diferentes iglesia, etapas da sua igreja, por medio de su Espíritu por meio do Santo, seu Espírito Santo, estará hablando e estará novamente en su falando iglesia, em sua igreja. luego de la Logo séptima depois etapa da oral sétima etapa ou sétima era da por igreja. consiguiente, Portanto, en la na etapa de oro de la de iglesia, ouro que da es la igreja, etapa que é a de etapa de piedra pedra angular, ahí será será aí que los siete truenos que os del 7 Apocalipsis, trovões la do voz de Cristo Apocalipse, estará hablando a voz de Cristo estará consecutivamente falando y consecutivamente revelándole a su iglesia e revelando à lo sua que debe igreja conocer, o que ela deve todo conhecer, el misterio de los séptimos todo o sellos, mistério do sétimo selo las e demás bendiciones as que demais hay ahí bênçãos que há bajo aí sob séptimo o sello. sétimo selo. O sea, que Quer la voz de dizer Cristo que a voz de Cristo le estará hablando a su estará iglesia falando por à medio sua de su igreja Espíritu por meio do seu Espírito y le estará revelando, e estará lhe revelando o mistério do sétimo estará selo, revelando estará lhe revelando todas las cosas todas as que coisas deben suceder en este que tiempo, devem están acontecer sucediendo. nesse tempo e que estarão sucedendo. El Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, un avivamiento E Cristo, en y a su iglesia. em Espírito Santo, Y trará um avivamento la lluvia temprana na y sua tardía igreja e cayendo à sua igreja. E isso será a chuva dándole la fe temporã e tardia para ser caindo sobre a transformados sua igreja juntos con Cristo e lhe dando fé para ser transformado e levada com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro. El reverendo William Branham dice, O reverendo William Branham, hablando de Moisés y falando Elías, de los Moisés dos e olivos, Elias, das duas oliveiras, y hablando de la segunda venida de Cristo, falando da segunda vinda de Cristo, lo siguiente, vamos a leerlo. disse o seguinte: e vamos ler isso. En la página 129 Está na página 129 del libro de citas do livro das citações de los mensajes del das reverendo mensagens do Branham, reverendo William Branham, el cual deben conseguir los creyentes, livro además de los sellos, que os crentes devem del libro de los conseguir, sellos y el libro além do livro dos de selos, las 7 edades. do livro das 7 eras, Y si pueden conseguir el libro de las 70 semanas de Daniel también. também, se puderem conseguir o livro das 70 semanas de Daniel, também de la fiesta de las trompetas o livro das festas das trombetas y otros mensajes importantes e outras mensagens importantes. que los tengan, É bom que os tenham, porque lo que prepara el pueblo porque o que prepara o povo para recibir para receber Cristo a Cristo en su segunda na venida sua segunda vinda es el mensaje é a mensagem que precursa la segunda venida de Cristo. que precursa a segunda vinda de Cristo Fue el reverendo William Branham con el e Espíritu que o reverendo y William el Branham Espíritu trouxe en su cuarta. com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação. Bien, lo que nos dice en la página Veja o que ele nos disse na página 129, no parágrafo 1150. 1150. Ahora, tan pronto como esta iglesia, Assim, tão logo el misterio de los como séptimos esta sellos igreja es e o conocido, mistério do sétimo selo los seja judíos son conhecido, llamados sobre el misterio os de judeus la sejam sétima chamados trompeta, pelo que mistério son da sétima dos trombeta, profetas, que são Moisés y Elías, dois profetas, Moisés e Elias, regresan allí, e eles regressem, y ellos regresan, y allí e ali es donde los onde pentecostales os están pentecostais todos enredados. estarão Ellos todos esperan enredados. que algo aconteça. Eles esperam que algo aconteça. Iglesia, E a igreja se foi. y eso es a los judíos E isto será aos judeus. Ou seja, de Moisés y os Elías, ministérios de Moisés e Elias para los judíos. são para os judeus. E vejam, Y el séptimo sello o es sétimo selo para la iglesia. é para a igreja. El misterio del O séptimo mistério sello, do que es sétimo la venida selo, del que é a vinda do Señor, Senhor, lo cual es Cristo viniendo o a- qual é Cristo vindo à sua igreja. en una ocasión, en el Numa mensaje ocasião, titulado na mensagem intitulada Cristo, o Mistério de Deus Revelado, ele disse na página 7, que cómo viene, cuándo viene,
esteve bem estuvo bien. que não fosse dado a conhecer como ele virá e quando virá, porque há muitos imitadores. Y para que no E haya para que não haja imitadores, quedó sinceramente o mistério do público, sétimo selo el misterio del ficou séptimo sem sello ser aberto ao público en el tiempo no del tempo reverendo William Branham. do reverendo William Branham. En la página 130 Também na página de este libro de 130 citas, desse no mesmo párrafo livro de citações, 1164, no parágrafo 1164, o reverendo William Branham disse: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán recordem los que que están durmiendo, os que estão vivos e fiquem não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, de tocar. a sexta acaba de tocar, e esta última trombeta, como o último selo, La venida será a vinda do Senhor. tocará Tocará, y los muertos e en os Cristo mortos em Cristo se levantarán. se levantarão primeiro. Esa es la trompeta final. Essa é a trombeta final, ou a grande voz de trombeta da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 ao 21. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 e 58. E ainda, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Ahora pasamos a la página 149. Agora vamos passar à página 149 do livro das citações. Párrafo 333, No parágrafo 1333, donde dice, onde ele "Recuerden disse: que los que viven recordem que aqueles que vivem e fiquem não impedirão aos que dormem, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, acaba de a sonar, sexta acaba de soar, esta última trompeta, e essa última con el trombeta, último sello, com o último selo, la será venida a vinda del Señor. do Senhor. Tocará Tocará, y los muertos en e os Cristo mortos em Cristo se levantarão primeiro, solo descansando somente descansando ese tiempo. até este tempo. Ahora vean la séptima Então trompeta vejam bem, a sétima trombeta de la fiesta de la trompeta da festa das trombetas y el séptimo sello. e o sétimo selo. Para os judíos, la séptima A sétima trompeta trombeta para os judeus são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo é a vinda do Senhor. E aí, há um grande mistério. Por isso, o reverendo William Branham, na página 30 do Livro das Eras em espanhol, dice de la siguiente manera, y lo vamos a leer para que tengan un cuadro claro. ele disse da seguinte maneira, e vamos ler isso para que tenha um quadro claro, porque Estudios bíblicos. esses 3 dias são estudos bíblicos. E nos estudos bíblicos, ou da Bíblia, é onde se pode Detenimiento, ver com mais detalhes, hablar cuidadosamente, de los misterios. falar dos mistérios de Deus. Página 30, Na página 30 do livro As 7 Eras da Igreja, no parágrafo 100, ele disse: dice ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? e quando o evangelho voltará aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de suceder hoje, em nosso dia. Esta grande coisa que sucederá recorrerá até o Apocalipse 11. E aquelas 2 testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Do mesmo modo como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus. E o rapto sucederá.
Y como os gentios levarão o evangelho aos judeus, diz que será Apocalipsis 11, los dos ungidos, Moisés y Elías. Apocalipse 11, os dois ungidos, Moisés e Elias. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, O Espírito Santo, o Espírito de el Deus, Espíritu Santo que Cristo em está Espírito Santo, en medio de su que iglesia, está no de meio da ciudad, sua igreja de Arinhera, conforme como él conforme prometió, ao que ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias, hasta até o fim do el mundo. fin del mundo. São Mateus, capítulo 28 capítulo 28, verso e 20. versículo 20. Y en San Mateo, capítulo E em São Mateus, 18, capítulo 18, versículo 20, ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Si no están reunidos en el E se nombre não estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, no tienen promesa pois não de que él terão estará allí. promessa de que ele estará ali. Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja e ainda está. E depois, ele passará, ele voltará aos judeus. Mas antes de voltar aos judeus, o reverendo Lembrana recebeu uma visão antes que partisse, alguns anos antes de partir desta terra, onde Deus lhe mostrou algo muito grande, que nós não podemos passar desapercebido. E vamos ler isso no livro dos selos. Também está no livro das citações, na página 10. E também nas páginas 26, 40 e 41. E na página 40 do livro das citações, no parágrafo 321. Y en el libro de los 7 sellos del Apocalipsis, E no livro dos 7 selos do Apocalipse, está na página página 471. E ele disse: nisso, a voz me disse: não podes ensinar estas coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Deixe-os. Então ele me levantou e me colocou num lugar muito alto, onde havia uma reunião e parecia uma tenda ou uma espécie de catedral. Eu olhei e assim, de um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. Ele o descreveu como um quartinho pequeno, aproximadamente 12 pés de largura por 20 pés de comprimento, e era de madeira. E estava do lado direito, se ele estivesse colocado no púlpito. Estava desse lado direito. Segue dizendo: e essa luz que vocês veem sob a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E saiu voando de onde eu estava e foi repousar sobre a tenda. E disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa. E não dirás a ninguém.
Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo, E lá no Cânion Sabino ele me disse, essa é a terceira etapa. E lá no Cânion Sabino foi quando a espada lhe caiu em sua mão. E aqui eu vou ler o que sucedeu lá no Cânion Sabino. Depois continuarei com este parágrafo. Aqui na página 470 é o que ele disse. Tinha as mãos assim levantadas e de repente algo me caiu na mão. Agora, eu não sei, não posso lhes dizer. Seria que estava adormecido? Eu não sei. Estava fora de mim? Eu não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer-lhes é que foi igual a como quando esses anjos chegaram. Ou seja, foi igual quando os anjos lhe chegaram lá na montanha. Entonces, esto cayó en mis manos y alcé la vista para ver. Então isto caiu em minhas mãos, e eu levantei os olhos para ver, e era uma espada. Tinha o punho assim de marfim, a guarnição de ouro puro. E a espada mesma era como de cromo, como prata, porém muito brilhante. E tinha um fio tão tremendo. E eu pensei, isso é muito bonito. E me cabia perfeitamente na mão. Então me dei conta e disse, mas eu sempre tive medo destas coisas. Uma espada, e pensei, que farei com isto? E nesse momento uma voz trovoou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse, esta é a espada do rei. Então voltei a mim. Se diz que voltou a si, diz que voltei a mim, pois então estava fora dele, estava em espírito e vendo tudo. Ele estava vendo em outra dimensão. Ahora, si hubiera dicho, porém, se tivesse dito, mas se tivesse dito a espada de um rei, então seria outra coisa. Mas ele disse, a espada do rei, e há um só rei, e esse é Deus. Ele tem uma só espada, sua palavra, pela qual eu vivo. Recordem que a palavra é mais penetrante que toda espada de dois fios, e discerne os pensamentos do coração. Disse, que Deus me ajude a trazer sua santa vestimenta, e com a sua palavra aberta aqui, é a palavra, amém. Então a espada do rei é a palavra. E agora continuaremos aqui, na página 471, onde havíamos nos detido. E lá no Cânion Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Um idioma desconhecido para ele, portanto não era o inglês. E a terceira etapa se cumprirá no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Se essa terceira etapa tivesse sido para se cumprir, porque uma parte da terceira etapa já se cumpriu, como foi mostrado pelo reverendo Lembrana, e foi em inglês, que foi o idioma que ele falava, e que era o idioma da sua era, onde essa era se abriu, na América do Norte. E segue dizendo, fica uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Porém, eu estive parado ali, e o vi diretamente. E esta é a terceira etapa, o que vem. Ele estava anunciando uma bênção muito grande que virá para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A terceira etapa, e será numa grande tenda catedral. E o Espírito Santo de Deus, oh hermano, por isso foi que todo o céu é o Espírito Santo de Deus, ó irmãos. Por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. O próprio Espírito Santo, que veio no tempo de Moisés, numa chama de fogo, falou com Moisés, guiou e o enviou ao Egito para libertar o povo hebreu, e por meio de Moisés se manifestou. Ele estava em Moisés, acompanhou o povo hebreu, deu a lei lá no Monte Sinai e os guiou pelo deserto, lhes iluminando o caminho de noite e de dia fazendo sombra sobre eles para proteger-lhes do calor. E podemos ver que estava em Jesus, porque é o anjo do pacto, é o Espírito Santo, o varão vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cintura, conforme Ezequiel capítulo 9. Recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. E em várias ocasiões se fez visível na forma de uma luz, na forma de uma chama de fogo, ou na forma de um homem, como quando apareceu Abraão e comeu com ele. Isso foi no capítulo 18 do Gênesis. Também no capítulo 14, havia lhe aparecido como Melquisedeque. Esse é o mistério de Melquisedeque. Deus em seu corpo angelical e teofânico. Ele é Melquisedeque. Depois apareceu aos profetas em diferentes ocasiões na forma de um homem, de um anjo, porque é o anjo do pacto. Porque a lei foi dada ao povo hebreu por comissão de anjos, do anjo do pacto que estava ali no Monte Sinai. E o monte também estava cheio de anjos. Depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido com o nome de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o ungido com o Espírito de Deus. O Espírito Santo que desceu sobre ele na forma de uma pomba para realizar o ministério de 3 anos e meio, o ministério messiânico. Depois, no dia de Pentecostes, como ele havia prometido que viria e estaria com eles, desceu em Espírito Santo e esteve com a sua igreja por esses 2000 anos. Há aproximadamente 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até aqui, se manifestando através de seus diferentes mensageiros e através dos diferentes ministérios que ele colocou na sua igreja, para a bênção e perfeição da sua igreja. E para o último dia, logo depois dos 7 mensageiros e das 7 eras, ele continuará no meio da sua igreja, cumprirá esta visão da tenda no meio da sua igreja, no território que corresponda para realizar esse despertamento espiritual, este avivamento.
y desde ese lugar E se extenderá a el partir mensaje, deste la lugar, palabra, y a mensagem, a palavra se estenderá. podrán ver lo que E estará até pasando mesmo allí poderão ver o que estará passando ali por meio da televisão, da internet e das diferentes formas que estarão disponíveis personas para as pessoas e igrejas em todas as nações. y los que hablen el mismo idioma no necesitarán E aqueles que falem o mesmo idioma não precisarão de todo se intérpretes. extenderá y Tudo eso se estenderá será e será uma manifestação a nivel a mundial, nível mundial, pero que comenzará mas en que algún começará lugar em algum donde lugar se cumpla onde la se visión de la cumpra a carta. visão da tenda. Es una promesa para la iglesia Esta é del uma Señor promessa Jesucristo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, en donde onde culminará todo o programa divino con la iglesia com del a Señor igreja Cristo, do Senhor Jesus Cristo, y en donde e onde el o Espírito Santo, el ángel del o anjo do Cristo, pacto, Cristo, volará voará hacia ese cuartito pequeño para llevar a cabo, até esse quartinho pequeno para realizar que llevará a cabo, que él tendrá que llevar o a que cabo ele en medio de terá su de iglesia. fazer, Será la manifestación final o que ele terá de fazer de Cristo no en meio el da sua cristianismo igreja. para Será a manifestação final de Cristo no meio do cristianismo, para dar fé, para ser transformada e raptada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que já temos muita informação do que se passará neste tempo final no meio do cristianismo. E os judeus verão o que estará sucedendo e dirão: isto é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. Isto foi o que o reverendo Lembrana disse, que estará sucedendo no meio do cristianismo no último dia, pelo qual nós temos de estar preparados, braço a braço com o Espírito de Deus, trabalhando no programa divino, conforme o que Deus prometeu para este tempo final. Então vejam isto, que é muito importante. Na página 479 do Livro dos Selos, em espanhol, ele disse: santifica-os na tua palavra, conceda-o, Senhor. E depois, Senhor, eu te rogo que me ajudes. Depois, Senhor, rogo que me ajudes, estou começando a decair. E ele tinha somente 50 y algo de años. Algunos 53, entre 52 e 53 anos de idade. E ele disse que estava começando a decair. Tinha por volta de 53 anos. E disse: eu sei que os meus dias sobre esta terra já não podem ser muitos. E aproximadamente 3 anos depois ele partiu. Rogo que me ajudes e me concedas ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegue o tempo de descanso, quando chegue lá ao rio e me cheguem as ondas, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada ao outro, que seja honrado e que leve a verdade. A espada, a palavra, a mensagem. El que continuará
o que continuará el mensaje levando a mensagem cursa que la precursa segunda venida de a Cristo, segunda vinda de Cristo, para que todos estejam esperando o cumprimento da segunda vinda de Cristo, como Deus disse através do reverendo Lembrana, que foi o precursor venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Que Deus envie e que nos permita ver quando la espada de dos esteja esse que receberá a espada de dois fios, a palavra, a mensagem, adelante, para o Espírito el Santo Espíritu Santo llevando continuar a cabo su obra hasta adiante, que nos transforme levando en el día postrero. a realização da sua obra, até que nos transforme no último dia. El ministerio de Elías por O cuarta ministério de Elias pela quarta ocasión vez continuará por quinta ocasión pela quinta vez el com o ministério de Moisés de Moisés y el ministerio de Cristo en e o ministério de su venida Cristo na sua vinda no meio da sua en el igreja, día posterior, no último dia, hablándonos como león, nos falando como leão, como cuando ruge un león, clamando como leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. consecutivo, Ou seja, uma mensagem consecutiva, não como foi nas 7 eras, mensaje a través de un mensajero, quando San Pablo, a mensagem foi dada através de um segundo mensageiro, mensajero, y después São Paulo, depois através de um segundo mensageiro, depois através de um terceiro, depois através de um quarto, depois através de um quinto, depois através de um sexto mensageiro, depois através do sétimo mensageiro, o reverendo William Branham. Na nova etapa da igreja, para receber a fé para o rapto, a transformação e rapto, Cristo hablando essa será a voz de Cristo falando consecutivamente, nos dando la revelación a revelação contenida en los 7 contida truenos. nos 7 trovões. O sea que los 7 Ou truenos los seja, escucharemos que nós ouviremos os 7 trovões. E como? Escutando a mensagem final, que o Espírito Santo estará trazendo-nos através daquele que recibe la que espada receba a espada, a palavra, para el día para o posterior, último dia. y que será E en un idioma diferente al inglés. que será num idioma diferente do inglês. Porque el reverendo Porque o reverendo Lembrana dijo que no diz entendió que lo não los entendeu o que os truenos trovões falaram. y hablaron E falaram consecutivamente. la voz de Cristo A voz de hablando Cristo falando consecutivamente até que nos dê toda la revelación toda a divina revelação para divina tener para termos a fé, para sermos transformados, raptados com Ele llevados a la cena, e sendo levados à ceia das bodas do Cordeiro. Elías vendrá Elias virá antes da segunda vinda de Cristo. como precursor de la Como segunda venida de precursor Cristo, da segunda vinda de Cristo, ele já veio. como dijo Jesús Como Jesus disse en su tiempo, no seu tempo, quando lhe quando lhe perguntaram, por por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas? Jesus respondeu-lhes, Elias já veio, e não conheceram, senão que fizeram dele tudo o que quiseram. E então eles entenderam que eles falara de João o Batista. Elias virá viene 5 vezes. O ministério de Elias em 5 pessoas diferentes. Em Elias Tisbita, em Eliseu numa dupla porção, em João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, no reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo y en el mensaje e no mensageiro a Israel. a Israel. Y vendrá el ministerio de E também virá o ministério de en el Moisés día posterior. no Estos son último los dia. dos olivos Estes y los são candeleros de Zacarías capítulo 4 versos os 2 11 candeeiros e as 2 oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 11 a 14, e do Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 al 7 o al 14. até o 14. Por lo tanto, Portanto, estemos bien agarrados estejamos de Cristo, bem agarrados nuestro de Salvador, Cristo nosso Salvador, porque nuestro tiempo porque aquí en o la nosso tierra tempo aqui na está terra acabando. está se acabando. Estemos con nuestros Estejamos ojos com os abiertos, nossos olhos bem abertos,
porque haverá física, um sinal físico, será una gran carpa e catedral, será uma grande tenda en catedral, donde onde o Espírito Santo el Espíritu Santo va a manifestarse se manifestará grandemente. grandiosamente. El reverendo William Branham O vio reverendo Lambrana viu a la columna de a fuego, coluna de fogo, o Espírito Santo, se mover de donde él estaba, de onde ele hacia estava un lugar até pequeño de um madera, pequeno lugar de madeira. y ahí sucedieron muchas E ali cosas sucederam muitas grandes grandes. El coisas. reverendo William Branham fue E ele, o llevado ahí reverendo para Lambrana, ver foi levado até todo ali para lo ver que tudo o que estava sucedendo. estaría sucediendo. Hasta buscó, Até mesmo buscou o nome que ele viu ali. ¿recuerdas el nombre Te que recordas buscabas do cuando nome que estuviste buscavas allí? quando estiveste ali? Le dice el ángel, Lhe perguntou o anjo. nombre más grande Que puede nome haber maior allí pode que el estar del ali, Señor Jesucristo. senão o nome do Senhor Jesus Cristo? Ahora, sería el nombre Seria o nome que ele usou para a primeira vinda ou um novo nome que ele disse que tem? Aí vamos deixar. Elias virá antes da segunda vinda do Senhor. Que Dios les bendiga y les guarde y Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E se aqui houver alguma pessoa que não estiver preparada para a segunda vinda de Cristo, para recebê-lo em sua segunda vinda, porque não recebeu como seu Salvador, poderá fazer isto nesta ocasião. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. E para isso já pode chegar até aqui na frente. Estaremos orando por você e nos diferentes lugares e igrejas. Vocês também podem chegar até aí na frente, todos que ainda não receberam Cristo, para recebê-lo, para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue, sejam batizados na água no seu nome, Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E, portanto, nos diferentes lugares, cidades e países, podem chegar até aí na frente também. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino. Recordem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. O ser humano, durante a sua vida, faz muitas decisões importantes, mas nenhuma delas lhe coloca na vida eterna, com exceção a decisão de receber Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a maior decisão que uma pessoa pode fazer em sua vida. E você tem a oportunidade de fazer esta decisão neste momento. Porquanto cada pessoa tem o livre-arbítrio, corresponde à pessoa fazer a decisão de receber Cristo como único e suficiente Salvador. E isso coloca a pessoa como uma ovelha do Senhor, a pessoa que o recebe como Salvador. Isso foi o que Cristo disse quando, em São João capítulo 10, versículos 27 ao 30, disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. As pessoas que escutam a pregação do Evangelho de Cristo e o recebem como Salvador, estão ouvindo a voz de Cristo, o bom pastor. E Ele lhes dá vida eterna. É para isso que nós recebemos Cristo como nosso Salvador, para que nos dê o quê? A vida eterna. É porque a exclusividade da vida eterna, quem a tem? Jesus Cristo. Por isso, na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos 10 ao 13, ele disse:
Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem o quê? Não tem a vida eterna. E ele disse também que a boa notícia para os crentes no nome do Senhor Jesus Cristo é que nós temos a vida eterna. Isso é o maior que uma pessoa pode obter. Se ter esta vida terrena já é grande, e realmente é grande, muito mais ter a vida eterna. E então estarmos tranquilos, sem a angústia existencial, porque nós sabemos de onde nós viemos, sabemos por que estamos aqui na terra, sabemos que recebemos a Cristo como nosso Salvador, Ele nos deu a vida eterna, sabemos que quando termina o nosso tempo nesses corpos mortais, viveremos eternamente com Ele no seu reino. E se alguém partir antes da sua segunda vinda e da transformação, Ele nos colocará no paraíso, que é a sexta dimensão, um lugar onde há árvores, há passarinhos, aves, animais, mas de outra dimensão. O que não tem lá é o que todo mundo gostaria que não houvesse trabalho, porque a pessoa não trabalha simplesmente porque gosta de trabalhar, mas porque tem que sobreviver. Porque lá é o paraíso, um lugar de descanso, de repouso. Descansamos dos trabalhos terrenos, das lutas terrenas, e do tráfego da manhã e do tráfego da tarde. E no paraíso descansamos, porém, eu prefiro ficar aqui até a transformação, porque tem muito trabalho para ser feito na igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos no tempo final. Estejamos bem agarrados de Cristo, do anjo do pacto, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, tanto aqui, as que estão aqui presentes, e aquelas que estão em outras nações. Todos vamos ficar em pé para orarmos por essas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, te trazendo estas pessoas que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repita comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos, e eu creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade em mim. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém E amém. e amém. Ahora ustedes dirán, E agora vocês me "Quiero ser dirão, bautizado en agua eu en el quero nombre ser del Señor batizado Jesucristo". na água no nome do Senhor Jesus Cristo. ¿Cuándo E quando me podem pueden bautizar? me batizar? Esta es la pregunta de Esta é a cada uno de ustedes pergunta que de están cada um de presentes y vocês los que que estão están presentes aqui en otras e de naciones, vocês que estão em outras nações, para lo cual le pido al para o qual eu peço Mauricio Vivas ao reverendo Maurício que se Vivas acerque acá. que se aproxime daqui. Siempre los domingos hay Sempre bautismos, nos domingos há batismos. pero si él les dice Mas que se hoy ele pueden lhes disser bautizar que hoje también, poderá tendrá batizá-los, la oportunidad de também hacerlo hoy. terão a oportunidade de fazer ele isso disse hoje. Se ele disser Que pueden hacerlo hoy, que desde podem el fazer momento en que hoje, la persona cree, desde o momento em que a pessoa creia, ela pode ser batizada na água no nome do Senhor. Portanto, pueden ser bautizados vocês si el podem ser ministro batizados. Se o ministro le dice daqui que lhes hay disser oportunidad de hacerlo, que há oportunidade Cristo les bautiza de con fazê-lo Espíritu hoje Santo y fuego e produzca que en Cristo ustedes lhes batize com o el Espírito nuevo Santo e nacimiento. fogo, Nos veremos produza um novo eternamente nascimento em con Cristo vocês en su reino. e nos veremos Assim eternamente também dejo al ministro com Cristo correspondiente no em seu cada reino. lugar, em cada Assim nación, também para deixa o que ministro haga correspondente em cada lugar, em cada nação, para que faça da mesma forma. y hasta Que Deus mañana abençoe a y todos también el e até domingo de la amanhã mañana. com a ajuda de Deus e também no domingo pela manhã.